públicos da região sul registraram salto na movimentação de cargas no terceiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre julho e setembro, os terminais públicos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul cresceram mais de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando 37 milhões de toneladas. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Para o Ministério de Portos e Aeroportos, os números sinalizam uma forte recuperação logística regional após os desafios climáticos enfrentados no ano passado. É o que afirma o secretário nacional de Portos, Alex Ávila. O crescimento de 14% nos portos públicos do Sul mostra a força da infraestrutura brasileira e a capacidade que temos de reagir depois de um ano marcado por desafios climáticos. Quando olhamos para Paranaguá e Rio Grande puxando o desempenho e um salto de mais de 60% da movimentação de contêineres, fica evidente que a região está retomando o ritmo com mais valor agregado, mais tecnologia e mais eficiência. Somados a portos e terminais privados, o crescimento médio da região foi de 8,65%. E foram justamente os portos públicos que puxaram o desempenho, com destaque para Paranaguá, no Paraná, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e industrial. Destaque para a movimentação de contêineres. Nos portos públicos do Sul, esse tipo de carga cresceu mais de 60%, somando 8,4 milhões de toneladas no trimestre. Além do crescimento das exportações e importações, os dados da ANTAQ mostram ainda o aumento da cabotagem, a navegação entre portos brasileiros, que avançou quase 30% nos terminais públicos do Sul. Para o Ministério, o resultado confirma a importância da região na integração da malha logística do país e na preparação do setor produtivo para a próxima safra. Reportagem Paula Coutinho. O Ministério do Turismo informou que o setor aéreo brasileiro registrou em outubro a maior movimentação de passageiros em voos domésticos desde o início da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil em janeiro de 2000. Mais de 9 milhões de viajantes percorreram rotas nacionais, consolidando o quarto maior volume mensal da série. O segmento internacional também bateu recorde para o mês, com 2 milhões e 300 mil passageiros, alta de 9,3% em relação a outubro de 2024. São Paulo continua como o principal hub aéreo, com destaque para o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro, que registrou 6 milhões de passageiros entre janeiro e outubro de 2025. O aeroporto de Guarulhos liderou o ranking de movimentação, seguido por Congonhas, Brasília, Confins e Campinas. O fluxo de turistas internacionais também cresce. O Brasil já recebeu 8 milhões de visitantes em 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Um estudo publicado pela revista científica inglesa Journal of Navigation reacende o debate sobre o local de chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba sugerem que o primeiro desembarque pode ter ocorrido no Rio Grande do Norte e não em Porto Seguro, na Bahia. Os físicos Carlos Chessman e Cláudio Furtado, autores do artigo internacional, analisaram a carta de Pero Vaz de Caminha, cruzando dados históricos com ventos, correntes marítimas e rotas de navegação. Expedições de campo identificaram formações geográficas no litoral potiguar que se aproximam das descrições do documento, como o Monte Serra Verde e o rio Punaú. O historiador João Gualberto diz que o estudo levanta questões importantes, mas questiona os argumentos dos pesquisadores. É com animação que a gente recebe a notícia de que a prestigiada Universidade de Cambridge, que existe desde o século XIII e produz conhecimento em altíssimo nível, tem se debruçado sobre a história do Brasil. No entanto, a gente chama atenção para o seguinte: esse estudo carece da apresentação de fontes. Eles trabalham basicamente com a fonte da Carta de Caminha, o que não é suficiente. Hoje a gente sabe
que aquilo que está na carta de caminha tem uma intencionalidade de convencer o rei. A literalidade não deve ser levada em consideração. Uma outra coisa é que os estudos sobre as navegações levam em consideração diários, passagens, além da cartografia de época. A hipótese publicada na revista aponta que o primeiro desembarque de Cabral em território potiguar teria ocorrido na praia de Zumbi, em Rio do Fogo, e o segundo entre São Miguel do Gostoso e Pedra Grande, onde existe um marco português de 1501. Mesmo com a hipótese levantada pelos pesquisadores, Porto Seguro segue reconhecido como local oficial de chegada da frota de Cabral no Brasil. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. As obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que divide os estados do Tocantins e do Maranhão, já atingiram mais de 80%. De acordo com o DENIT, a previsão é de que o trânsito no trecho seja liberado até o final de dezembro deste ano. A autarquia informou que as formas de concreto já estão posicionadas, aguardando a concretagem das peças. Além disso, as equipes já iniciaram os trabalhos de acabamento, incluindo o tratamento do concreto e a instalação de guarda-corpos. A ponte tinha mais de 500 metros de extensão e atendia o corredor Belém-Brasília desde a década de 1960. Na época do desabamento, entidades ligadas ao agronegócio relataram que a tragédia também implicaria em dificuldades no escoamento e até no valor do frete, como é o caso da Associação dos Produtores de Milho e Soja do Tocantins, a AproSoja, que se mostrou preocupada com os impactos provocados. Além disso, empreendedores ligados à Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios das Micro, Pequenas e Médias Empresas de Estreito e Região, a ACISAP, afirmam que o corredor viário conta com a passagem de mais de 2.000 carretas diariamente. À época, o vice-presidente da associação, Bernardo Maciel, disse à Agência Brasil que, por conta do incidente, empresas foram obrigadas a reduzir suas atividades, inclusive demitir funcionários ou até mudar de cidade para manterem a atuação. A queda da ponte ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024. O DENIT informou que o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. Segundo o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Ceará, Leandro Moreira, apesar de qualquer estrutura estar sujeita ao risco de falha, o controle de qualidade das obras, a manutenção, assim como o gerenciamento de pontes pode mitigar esses riscos e levar chances de falhas para patamares mais baixos. Nesse sentido também que a NBR 9452, que trata da inspeção de pontes, requer a manutenção preventiva e a inspeção desses dispositivos para que possa ser acompanhado o estado atual de cada uma das pontes brasileiras. Pelo menos 14 pessoas morreram em decorrência do desabamento. Por conta do incidente, foram estabelecidas rotas alternativas para a travessia do rio Tocantins. Reportagem Marquesan Araújo. Gestantes de todo o Brasil vão poder se vacinar contra o vírus sincicial respiratório, principal causador da bronquiolite em recém-nascidos. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a compra de 1.800.000 doses da vacina, com investimento de R$1 bilhão e 17 milhões de reais. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. O primeiro lote, com mais de 670.000 doses, começa a ser distribuído nesta semana. A vacinação será imediata a partir do recebimento pelos estados e municípios e deve ser realizada durante todo o mês de dezembro. O imunizante passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação da gestante. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo, formado por gestantes a partir de 28 semanas de gravidez, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A indicação é a gestante começar a tomar a partir da 28ª semana. Ela pode tomar até o último dia da gestação. Então, se está já no finalzinho da gestação, não perca a oportunidade de ser vacinado. Então, essa
Vacina garante a proteção a esse bebê que vai nascer. Essa gestante, ao tomar a vacina, ela gera os anticorpos e esses anticorpos vão proteger esse bebê que nasce desde o começo. A vacina, que na rede particular pode chegar a R$ 1.500, também vai passar a ser fabricada no país a partir de um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor. O ministro Padilha destacou como funciona a parceria. Um acordo de transferência de tecnologia. Todo acordo de transferência de tecnologia você faz por um prazo toda a transferência. Vai fazendo a transferência de tecnologia por etapas. É uma parceria do Ministério da Saúde com a empresa internacional e o Instituto Butantan do SUS. Transferência de tecnologia, em geral, ela dura 5 anos para ter a transferência de tecnologia completa. Então, em 5 anos, nós vamos ter a nacionalização completa dessa vacina. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em 2025, até o dia 15 de novembro, o Brasil registrou pouco mais de 43 mil casos de síndrome respiratória aguda grave causados por vírus sincicial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. As iluminações decorativas, comuns nas festividades de final de ano, deixam as árvores, fachadas, janelas e ambientes internos no clima do Natal. Esta tradição, cheia de simbologias, se não for utilizada corretamente, pode ocasionar problemas sérios. De acordo com o bombeiro do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, Cabo Tiago, as ocorrências mais comuns são os incêndios causados por instalações indevidas. Normalmente acontece tanto a parte de incêndio, princípio de incêndio, que se não for debelado, não for controlado ali naquela fase inicial, se torna um incêndio propriamente dito, quanto a parte de choque elétrico, porque normalmente na situação de árvores de Natal, você tem uma estrutura metálica ali. Então, ainda que não tenha o incêndio propriamente dito, o princípio do incêndio, nós temos a situação de choque elétrico. E aí, um risco maior, principalmente para crianças e animais, O bombeiro militar informa que cuidados devem ser tomados ao instalar a iluminação de Natal para evitar sobrecargas de energia. Aí, qual é o problema que nós temos assim com maior frequência? Os multiplicadores de tomada. Então, o problema não é exatamente o multiplicador, é a pessoa que utiliza não sabe fazer o uso correto, certo? Não sabe calcular aqueles equipamentos, quanto de energia vai demandar, se aquela tomada e aquela fiação suporta essa quantidade de energia que vai trafegar ali para alimentar esses equipamentos. Contratar um profissional para fazer a instalação, não deixar as luzes ligadas em ambientes vazios ou à noite quando todos estiverem dormindo, são algumas dicas do Cabo Tiago. Da Rádio Educadora da Bahia, Joalva Moraes, para a Rádio Nacional. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A quantidade de pessoas picadas por escorpião continua em alta no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados cerca de 126.600 casos no país, com 148 mortes confirmadas no período. O estado com mais casos é São Paulo, com cerca de 28 mil ocorrências. Depois aparecem Minas Gerais, com 21 mil casos, e Bahia, com 12 mil registros. Um estudo recentemente publicado em uma revista científica já tinha apontado a alta, indicando aumento de 150% dos casos entre 2014 e 2023, o que classificou como um cenário de epidemia silenciosa. De acordo com esse estudo, no período em questão foram mais de 1.171.800 ataques de escorpião no Brasil, com projeções indicando aumento contínuo e estimativa de pouco mais de 2.095.000 casos até 2033.
Para os estudiosos, isso tem acontecido por causa da rápida proliferação desses aracnídeos nas cidades, impulsionada por urbanização desordenada e saneamento precário, além de mudanças climáticas. O escorpião amarelo é considerado o mais perigoso. Ele vive principalmente na rede de esgoto e se reproduz de maneira fácil, se adapta rapidamente ao ambiente urbano, o que dificulta o controle. Além disso, o escorpião amarelo é capaz de subir encanamentos e, por isso, consegue invadir praticamente qualquer tipo de residência, inclusive apartamentos altos. Vale lembrar que, de maneira geral, dá para se proteger de escorpiões mantendo ralos bem tampados, redes de proteção nas janelas e vedando frestas em paredes, portas e pisos. Quintais, jardins e áreas com entulho devem estar sempre o mais limpo possível. E se souber que há escorpiões na região onde você mora, verifique sempre roupas, calçados, toalhas, lençóis e cobertores antes de usá-los. Caso você seja picado, lave o local com água e sabão. Não faça torniquetes, cortes e nem tente sugar o veneno. Procure imediatamente uma unidade de saúde. Se possível, leve o escorpião, mesmo que morto, para a identificação das autoridades sanitárias. Da Rádio 2, Milena Abreu. O IBGE abriu inscrições para um processo seletivo com 9.590 vagas temporárias em todo o país. Os salários chegam a R$ 3.379, mais auxílio alimentação de R$ 1.175. As vagas são para agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Entre os municípios com mais oportunidades estão Fortaleza, Salvador, Brasília, Goiânia e Manaus para agente, e Belo Horizonte, Cuiabá e Salvador. As vagas para a APM somam 8.480, distribuídas entre ampla concorrência, cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiências. Para a SCQ, são 1.110 vagas, seguindo o mesmo critério de distribuição. O presidente do IBGE, Carlos Postman, destaca a importância do processo. Uma demanda já antiga, que não vinha sendo atendida, mas o esforço da atual direção permitiu, junto com os Ministérios do Planejamento e Orçamento e Ministério de Gestão e Inovação, a concretização desse grande concurso de quase 10 mil novos servidores que estarão à disposição da realização do plano de trabalho do IBGE, de toda a coleta que é feita em termos nacionais. E para isso, nós vamos entrar então nessa fase seletiva. As funções incluem para a APM coleta de dados em domicílios e estabelecimentos e apoio a levantamentos geográficos, e para a SCQ, supervisão das equipes e da qualidade dos dados, com necessidade de CNH categoria B. As provas serão aplicadas nas próprias cidades com vagas, em 2 turnos, manhã para a APM e tarde para a SCQ. As inscrições vão até 11 de dezembro de 2025 no site da FGV. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Reportagem Júlia Borges. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, repassou mais uma parcela do salário educação. O crédito, referente à arrecadação de outubro, entrou nas contas de estados, municípios e do Distrito Federal no dia 19 de novembro. O valor soma R$ 1.670 bilhões. Segundo o Ministério da Educação, a arrecadação anual deve chegar a R$ 35 bilhões e 500 milhões de reais. O salário educação é uma das principais fontes de financiamento da educação básica. Os recursos podem ser utilizados para capacitação de professores, obras em escolas, compra de equipamentos, transporte escolar e, desde junho deste ano, também para a alimentação dos estudantes. A contribuição vem de 2,5% sobre a folha de pagamento das empresas ligadas à Previdência Social. Do total arrecadado, 60% vão para estados e municípios, 30% para a União e 10% ficam sob gestão do FNDE. Desde 2024, a divisão segue um critério único, o número de matrículas da rede pública. Assim, cada aluno recebe o mesmo valor em qualquer região do país. Reportagem Maria Clara Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.